Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Ian, sou mestrando na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa Gramática na Teoria Gerativa. E é um prazer estar apresentando o meu projeto de mestrado a todos vocês, né, na 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Bom, o título do meu trabalho é Sintaxe das Estruturas Topicalizadas para o Ensino Gramatical Lógico, Consistente e Coerente. E eu vou dividir a minha apresentação em 5 partes. Primeiro, dando uma justificativa, né? Segundo, falando um pouco sobre a metodologia utilizada no meu trabalho. Na terceira parte, eu vou problematizar as definições das gramáticas tradicionais. Na quarta parte, eu vou explicitar um pouco a teoria linguística de Noam Chomsky, uma vez que eu utilizo em meu trabalho. E na quinta parte, eu vou falar um pouco sobre a aprendizagem linguística ativa, que é uma proposta da professora Heloísa Pilati para um ensino de gramática mais consistente, mais coerente, mais lógico, e que o aluno possa ser um sujeito ativo, né, no processo de ensino-aprendizagem de gramática da sua língua. A metodologia que eu utilizo no meu trabalho é de cunho teórico, na medida em que eu realizei uma revisão bibliográfica dos estudos já abordados na área, né? Em relação à abordagem, eu assumi a qualitativa, uma vez que eu vi que muitos brasileiros, né, produziam sentenças topicalizadas e na fala, né, essas estruturas tropicalizadas se confundem muito com o sujeito da sentença, não só na fala, como na escrita também, né? E até mesmo as próprias gramáticas tradicionais, normativas, elas vão dar definições de sujeito para essas sentenças, né? Para essas estruturas tropicalizadas, que na verdade possuem um significado, né, muito mais relacionado ao discurso do que propriamente vinculado à sintaxe da língua. E a justifica para meu trabalho, né, a justificativa, é a prescrição, né, demasiada de regras gramaticais e, posteriormente, a feitura de listas de exercícios. Então, primeiro, os professores portugueses, geralmente, eles dão primeiro as definições, né, do que é sujeito, por exemplo, e depois eles pedem para que os alunos façam exercícios para fixação. No entanto, nesse ínterim, não há um espaço para análise linguística, para reflexão linguística, né? Ou seja, muitas das vezes o professor ele não se para, né, e faz que o aluno pense sobre, será que essa definição ela pode ser aplicada a todos os casos, né? Será que essas definições elas são coerentes, elas são consistentes, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que muitas dessas definições elas se valem de critérios semânticos, às vezes, para definir categorias sintáticas, né? Como Perini, em 1985, vai falar. E então, a justificativa do meu trabalho é justamente essa. É uma crítica, né, às aulas de língua portuguesa pautadas na prescrição gramatical, né? E também uma crítica aos critérios que as gramáticas tradicionais usam para definir categorias sintáticas. Porque aqui a gente está assumindo que o sujeito é uma categoria sintática. E aí, se a gente abrir a gramática do Rocha Lima, né, aí ele vai falar que o sujeito é o ser de quem se diz algo, né? Só que isso é problemático. Primeiro, porque ele não leva em consideração que há frases em que as estruturas tropicalizadas, por exemplo, as pizzas de chocolate eu comi no fim de semana. Qual é o ser de quem se diz algo? As pizzas de chocolate. Mas será que as pizzas de chocolate, essa estrutura, é o sujeito da sentença? Não, né? Porque, primeiro, que essa estrutura está no plural e o verbo não está concordando com ela. Já é um grande problema. E segundo, que o argumento externo do verbo comer, né, é o pronome pessoal eu. Na segunda frase, de chocolate, Fernanda gosta muito. Se a gente para pensar sobre a definição de Rocha Lima para sujeito, a gente falaria que é de chocolate, né? A gente está falando alguma coisa sobre
chocolate. Então, de chocolate é o sujeito na definição de Rocha Lima, para sujeito. No entanto, esse próprio gramático fala que no português brasileiro não há possibilidade de sujeitos preposicionados, ou seja, sujeitos que se iniciem com preposição. E de é uma preposição. Olha a contradição aí, né, da própria gramática. E rosas comprei a minha mãe. A gente está falando alguma coisa sobre rosa, né? É o ser de quem se diz algo. No entanto, rosas não é um sujeito ainda. Primeiro que não está, o verbo não está concordando com a estrutura rosas, que é uma estrutura tropicalizada, né? E segundo que a gente já sabe que o sujeito aí está implícito, que é o pronome eu. Então, na análise dessas três fases, a gente pode ver que Rocha Lima não dá conta, pelo menos a definição dele, não dá conta de mapear o sujeito gramatical. E aí isso acontece porque Perini vai falar que existe uma doutrina gramatical, né? Essa dicotomia da gramática. Primeiro a gente tem a doutrina gramatical explícita, que é aquela que a gente utiliza para fazer análises linguísticas a partir das definições das gramáticas. Então, na doutrina gramatical explícita, sujeito é o ser de quem se diz algo. No entanto, a gente pôde ver, a partir do nosso conhecimento de língua, que aquelas estruturas que iniciavam nas sentenças não eram o sujeito, né? Eram estruturas topicalizadas, que estão vinculadas ao discurso, né? Possuem uma função gramatical na frase, pode ser objeto direto, objeto indireto, e que foi deslocada para o início da sentença. No entanto, de acordo com a doutrina gramatical explícita, a definição de sujeito é aquela do Rocha Lima, é o ser de quem se diz algo. No entanto, a gente sabe que nem sempre isso vai coincidir. E é aí que entra a doutrina gramatical implícita, que é justamente esse mecanismo de reflexão, de análise que a gente faz da frase e percebe que aquela definição de determinado gramático não é compatível com aquela frase, por exemplo. E aí a gente utiliza a teoria gramatical, né? A teoria gerativa de Noam Chomsky, porque, primeiro, que foi um grande revolucionário no estudo, né, das ciências cognitivas. Né? Ele vai estabelecer que a gente tem uma faculdade da linguagem, que é um módulo específico no nosso cérebro responsável pela linguagem. Né? Tal como o nosso cérebro é dividido em diversos módulos, né, e cada módulo tem uma função específica, nós temos a faculdade da linguagem. Nós temos a gramática universal, que é justamente esse estágio inicial de aquisição da linguagem que todas as crianças possuem, né? Independente de raça, de credo, de sexo, todos temos uma gramática universal, né? E nessa gramática universal constituem-se de princípios, que é aquelas regras de todas as línguas. Por exemplo, na gramática universal nós temos o princípio que fala que toda frase tem sujeito. Isso é um princípio, porque é aplicável a todas as línguas. No entanto, nessa mesma gramática universal, nós temos os parâmetros, que são, na verdade, as variações desse princípio. Ou seja, embora determinada gramática a gente possa ter, né, a partir do princípio, todas as línguas têm sujeito, em determinadas línguas, esse sujeito nem sempre vai ser expresso morfologicamente, né? A dicotomia de competência e desempenho. A competência, esse saber abstrato que todos nós temos da gramática da nossa língua. Então, não é na aula de português que a gente vai adquirir gramática. E sim porque a gente já nasce predisposto, né, a partir da nossa genética, a adquirir linguagem, né? E desempenho é esse saber abstrato da língua que a gente tem posto em uso. E a sintaxe para o Chomsky era o principal módulo, né, da linguagem. E aí eu entro na cartografia sintática porque ela, na verdade, vai esclarecer muitas coisas. Primeiro que a cartografia sintática é um programa de pesquisa que nasce, né, a partir da teoria de princípios e parâmetros do Noam Chomsky e que vai, na verdade, sugerir que a estrutura da sentença deve ser muito mais articulada. E é importante porque nesse diagrama arbóreo aqui, eles vão além de um espaço é, já prescrito para ser o sujeito da sentença, no diagrama, teremos também espaço para tópico e foco, que são duas categorias discursivas, né? E é muito importante, porque ele vai dicotomizar, ele vai, na verdade, estabelecer um paralelo.
olha, aqui está o sujeito da sentença e aqui mais acima, na cartografia sintática, pode estar inserido uma estrutura topicalizada ou focalizada, não é obrigatório, né? E aí, a partir de 5, 2014, 2004, ele vai entender que isso é rígido para todas as línguas, é fixo entre todas as línguas. E aí eu utilizo também, por fim, a aprendizagem linguística ativa, né, da professora Heloísa Pilati, porque ela vai dar uma alternativa de ensino de gramática, né, para a gente sair desse prescritivismo exacerbado. E vão ter três princípios. Primeiro, a gente tem que levar em consideração no ensino o conhecimento prévio do aluno. O aluno ele sabe a língua dele porque ele já nasce com uma gramática universal, né? Claro que é a partir do contato com os dados linguísticos primários que ele vai adquirir a língua dele, mas ele já nasce com uma gramática estruturada, né? Então a gente tem que levar em consideração o conhecimento prévio dele. Ele, embora ele não saiba que é sujeito, ele também ele produz frases com sujeitos muitas vezes, né? Segundo princípio, desenvolver o conhecimento profundo dos fenômenos estudados, a gente tem que começar a criticar essas definições das gramáticas. E terceiro, promover a aprendizagem ativa por meio do desenvolvimento de habilidades metacognitivas, né? Fazer o aluno pensar sobre a língua dele e ver, por exemplo, que nem sempre a definição daquele determinado gramático vai ser compatível com os dados da língua. E aqui eu trouxe uma proposta de material manipulável, em que é um jogo em que o aluno ele vai ter que descobrir, a partir da análise linguística, o que é o tópico, né? Qual estrutura corresponde ao tópico e qual estrutura corresponde ao sujeito da sentença, que pode ser aplicável no Fundamental 1 ou no ensino médio também, da educação básica. Aqui estão as bibliografias, né? E muito obrigada.